Introdução. Se você está com este livro em mãos, é porque algo dentro de você está em busca. Talvez seja um sentido, uma conexão, ou até mesmo respostas que você nem sabia que precisava. Este livro, embora carregue em seu corpo a definição de uma biografia, é muito mais do que isso. É uma jornada, uma exploração profunda para dentro de uma mente neurodivergente, que sempre buscou entender o mundo ao seu redor e, ao mesmo tempo, tentar ser compreendida por ele. Ao longo destas páginas quero te levar a uma viagem. Uma viagem que começa na minha infância, um período de descoberta e confusão, onde as diferenças que eu percebia em mim eram ora um fardo, ora um mistério a ser desvendado. Quero te convidar a reviver comigo os momentos de queda e superação. As minhas conquistas e todas as lições que vieram entre um extremo e outro. Há momentos em que você vai rir comigo, outros em que vai chorar, mas todos eles foram parte essencial da minha formação. Quando me propus a escrever este livro, percebi que ele seria mais do que um relato cronológico dos eventos da minha vida. Ele seria uma conversa. Uma conversa sincera, onde não há barreiras entre você, o leitor, e eu, o autor. Porque a minha história é também, de certa forma, a história de muitos. É a história de quem se sentiu deslocado, de quem buscou pertencer, de quem ousou se expressar apesar dos olhares de estranhamento. Quero que você saiba que cada palavra aqui escrita foi pensada com cuidado, com a esperança de que encontre em você um eco, uma fagulha de compreensão. Minha infância, por exemplo, foi um mosaico de desafios e epifanias. Eu não entendia porque pensava e sentia de forma diferente. As outras crianças corriam no pátio da escola, riam de piadas que eu não entendia e pareciam viver em um mundo que me escapava. Era como se houvesse um vidro invisível me separando dos outros. Ao mesmo tempo, havia uma chama dentro de mim, uma curiosidade insaciável, uma sede de compreender os mistérios do universo e principalmente da mente humana. Foi essa curiosidade que me levou a percorrer caminhos inusitados, a buscar respostas tanto fora quanto dentro de mim, caminhos que me moldaram, que me transformaram em quem sou hoje. Houve momentos em que me senti sozinho. Não vou mentir para você, essa solidão, às vezes, foi sufocante. Mas também foi nesses momentos que encontrei força para seguir em frente. Descobri que mesmo nos dias mais sombrios, sempre há uma luz esperando para ser encontrada. E é sobre essa luz que eu quero falar com você. Sobre as ferramentas que usei para enxergá-la, mesmo quando tudo ao meu redor parecia desabar. Você também vai conhecer o adolescente que fui. Alguém que, apesar de todas as inseguranças, decidiu abraçar sua diferença e transformá-la em força. Vou te contar sobre meu primeiro amor, sobre os erros que cometi e as lágrimas que chorei. Porque ao compartilhar essas experiências, acredito que posso te mostrar que o caminho do autoconhecimento é uma jornada rica em altos e baixos, com cada passo revelando novas perspectivas. Mas é, acima de tudo, libertador. À medida que chegamos à vida adulta, as reflexões se tornam mais profundas. Os desafios mudam de forma, mas continuam presentes. Foi nessa fase que descobri minha paixão pela arte, pelos projetos criativos e pelo impacto que minhas ações podiam ter no coletivo. Aqui quero te mostrar como o mundo ao nosso redor pode ser transformado quando escolhemos agir com intencionalidade e vulnerabilidade. Ao final deste livro, espero que essa troca nos transforme em cúmplices de uma jornada compartilhada. Espero que sejamos amigos. Amigos que compartilharam um percurso, que riram e choraram juntos, que aprenderam um com o outro. Porque em última instância é disso que a vida é feita, conexões. Então reserve um momento para si, encontre um lugar confortável e venha comigo, em um canto aconchegante e me acompanhe nesta jornada. Não prometo respostas para todas as suas perguntas, mas posso garantir que ao final desta leitura, você vai se sentir menos sozinho. Porque assim como você agora está lendo minha história, eu também me sinto acompanhado por você. E isso, caro leitor, é um dos maiores presentes que posso receber. Neurodivergente é um termo que se refere a pessoas cujo funcionamento cerebral difere do padrão considerado típico ou neurotípico. Essas diferenças não são patologias, mas sim variações naturais da neurologia humana. A jornada começa. A jornada começa. Desde muito jovem, eu sempre soube que as palavras tinham um poder imenso. Cresci com os olhos mergulhados em livros que me transportavam para mundos distantes e me faziam sentir coisas que eu ainda não entendia completamente. Livros eram mais do que histórias, eram janelas para outras vidas, espelhos onde eu podia me reconhecer ou enxergar algo que desejava ser. Foi em uma dessas leituras que descobri uma ideia que jamais me abandonou.
O único jeito de atingir a imortalidade é viver no coração das pessoas. Essa frase, de alguma forma, se tornou uma promessa, uma missão. Este livro é a concretização desse sonho, não por ambição de fama ou glória, mas por um desejo genuíno de compartilhar aquilo que vivi, senti e aprendi. Sempre acreditei que a vida tem um movimento cíclico de dar e receber. Tudo que recebi de livros, de pessoas, de experiências, moldou quem sou, e agora, este é o meu gesto de devolução ao universo. Este livro é um presente para você, leitor, que escolheu embarcar nessa jornada comigo. Você já se sentiu diferente? Como se houvesse algo em você que não se encaixava, algo que ninguém mais parecia entender. Essa sensação me acompanhou desde sempre, como uma melodia de fundo que nunca parava de tocar. Na infância, enquanto outras crianças brincavam e seguiam as mesmas rotinas, minha mente vagava por lugares que eu não conseguia explicar. Eu observava, analisava, sentia o mundo de uma maneira que parecia às vezes tão diferente, tão minha. Mas não foi um caminho simples. Durante anos, eu me perguntei por que era assim. Por que meu jeito de ver o mundo parecia provocar distâncias em vez de aproximações? Na adolescência, esses questionamentos cresceram. Foi uma época de descoberta, mas também de solidão. E foi também quando comecei a perceber que essa sensação de ser diferente podia ser tanto uma luta quanto uma força. Era algo que me tornava único, mesmo que eu ainda não soubesse exatamente o que fazer com isso. Ao longo dessas páginas, você vai conhecer a minha história. Desde os primeiros momentos de reflexão sobre quem eu era até as descobertas mais transformadoras da minha vida. Quero que você veja não apenas os momentos de vitória, mas também os de dúvida, os erros, os tropeços que me ensinaram mais do que qualquer sucesso poderia ensinar. Quero que você veja o ser humano por trás do artista, do professor, do criador. E ao fazer isso, espero que também encontre partes de si mesmo. Este livro é uma ponte. Uma ligação entre o que eu sou e o que você é. Não é apenas sobre mim, é sobre nós. Sobre como, mesmo com todas as diferenças que carregamos, há algo que nos une. O desejo de pertencer, de ser compreendido, de encontrar sentido. Eu acredito que histórias têm o poder de curar, de inspirar, de transformar. Talvez este livro traga a você alguma dessas coisas. Talvez ele apenas te faça companhia em um momento solitário. Seja como for, ele agora pertence a você tanto quanto pertence a mim. Então, aqui estamos. Um sonho antigo que ganha forma, um encontro entre memórias e possibilidades, um convite para caminhar ao meu lado por um tempo. Espero que você sinta, ao virar as próximas páginas, que esta história é, de certa forma, sua também. Porque enquanto você lembrar dela, ela viverá. E através dela, viveremos juntos. Parte 1. A semente da diferença. Infância entre sonhos e descobertas. Minhas memórias mais antigas me levam de volta a uma cidade fria, com o cheiro das árvores molhadas e o ar cortante do inverno de Blumenau, Santa Catarina. Nasci em 31 de maio de 1988, em um dos invernos mais rigorosos que minha mãe podia se lembrar. Você era tão pequeno e frágil que eu tinha medo de te pegar no colo, ela dizia. Era um período de simplicidade e luta. Minha família era humilde, mas cheia de amor e esperança. Minha mãe, com apenas 19 anos, já carregava a responsabilidade de ser mãe de 2. Meu pai, um jovem de 21 anos, se desdobrava para sustentar a casa, ainda tentando entender o que significava ser o pilar de uma família. Eles eram jovens, inexperientes, mas faziam o melhor que podiam. Você já teve a sensação de ser diferente desde o início, de perceber que não se encaixava completamente? Pois é, eu sempre senti isso. Desde cedo havia algo em mim que não era igual aos outros, embora eu não soubesse exatamente o que era. Minha mãe conta que, ao contrário de outros bebês, eu não chorava. Ficava em silêncio por tanto tempo que ela chegava a me observar de perto, com medo de que algo estivesse errado. Era como se você estivesse em outro mundo, quieto, introspectivo, ela dizia. Prematuro de 7 meses, minha chegada ao mundo foi cheia de desafios. Passei quase 2 meses no hospital sob observação, enquanto minha família esperava ansiosa por mim em casa. Essa quietude me acompanhou durante toda a infância. Enquanto outras crianças se jogavam em brincadeiras coletivas, eu preferia a companhia dos meus brinquedos, especialmente o Lego. Para mim, aquele pequeno universo de peças coloridas era uma forma de dar vida às histórias e personagens que habitavam minha mente. Passava horas construindo mundos inteiros, cidades, famílias, aventuras. Você já se perdeu em algo que ama tanto a ponto de esquecer do tempo? Era assim comigo e meus Legos. Mas não era apenas sobre brincar.
Ali naquele silêncio eu já começava a mostrar uma característica que moldaria toda a minha vida, a capacidade de observar. Gostava de ir para lugares afastados, longe dos olhos de todos, para brincar sozinho. Não era que eu não quisesse companhia, mas havia algo em mim que preferia o conforto da solidão ao medo do julgamento. Você já se sentiu assim, com medo de ser julgado? Eu já sabia, mesmo tão pequeno, que ser diferente significava ser alvo de olhares curiosos, às vezes até maldosos. Eu não entendia exatamente o porquê, mas sentia que o mundo ao meu redor não sabia lidar com o que fugia do comum. Quando lembro desses momentos, vejo que apesar de não entender, já estava aprendendo. Aprendendo que o mundo tem um jeito de tratar o que não é igual, e que muitas vezes, esse tratamento pode machucar. Eu não entendia o quanto isso me afetaria no futuro, mas sentia o peso de não me encaixar. Minha mãe costumava dizer que eu era um observador, que eu reparava em tudo. E era verdade. Enquanto brincava com meus bonecos, eu recriava histórias que via ao meu redor. Observava os gestos das pessoas, o tom de suas vozes, as expressões em seus rostos. Cada interação que eu via era como uma peça de Lego para minha mente. Eu desmontava e remontava, criando minha própria interpretação. Era minha forma de tentar entender o mundo, de fazer sentido de algo que parecia tão confuso. Você já teve um lugar ou uma atividade que te fazia sentir seguro, onde você podia ser completamente você mesmo? Para mim, esse lugar era minha imaginação. Enquanto outras crianças corriam e riam juntas, eu estava ocupado criando histórias, vivendo aventuras que só eu podia ver. Naquele pequeno universo que eu criava, ninguém podia me julgar ou me dizer que eu estava errado. Ao longo da minha infância, a sensação de ser diferente era algo constante. Não era apenas uma ideia passageira, era algo que eu carregava como uma parte de quem eu era, mesmo sem entender totalmente. Hoje, olhando para trás, percebo que aqueles momentos solitários, aqueles brinquedos e histórias, eram muito mais do que apenas brincadeiras. Eram a base de algo maior, algo que me ajudaria a construir quem eu me tornaria. Mas naquela época, tudo o que eu queria era entender. Por que eu era tão diferente? Por que eu não conseguia ser como os outros? E você já se sentiu assim com essas perguntas? Se sim, saiba que mesmo sem respostas, há um caminho para transformar essas diferenças em força. Eu ainda estava longe de descobrir isso, mas as sementes já estavam sendo plantadas. Quando criança havia uma constante batalha dentro de mim, uma mistura de admiração e ciúmes que eu não conseguia compreender completamente. Essa batalha girava em torno do meu irmão mais velho. Ele era 2 anos mais velho, mas para mim, parecia que a diferença entre nós era muito maior. Enquanto eu lutava com a sensação de ser diferente, ele parecia flutuar com naturalidade por entre as interações sociais, como se o mundo tivesse sido feito sob medida para ele. Ele era o que as pessoas ao nosso redor consideravam normal. Normal. Essa palavra ecoava na minha mente como algo inalcançável. Meu irmão interagia com as pessoas de uma forma que eu simplesmente não conseguia imitar. Ele brincava com outras crianças sem hesitação, ria alto, fazia amigos facilmente e parecia sempre saber o que dizer. Eu, por outro lado, preferia o silêncio, as brincadeiras solitárias, os mundos que eu criava na minha imaginação. Você já se comparou a alguém tão profundamente que começou a duvidar do seu próprio valor? Eu fazia isso o tempo todo. Naquele ambiente familiar, onde nosso mundo se resumia à casa simples e às pequenas rotinas do dia a dia, comecei a perceber uma dinâmica que me incomodava. Meu irmão parecia ter uma conexão especial com minha mãe, algo que eu via como espontâneo e natural. Eles riam juntos, compartilhavam momentos que aos meus olhos infantis, pareciam inacessíveis para mim. Eu ficava observando de longe, tentando decifrar o que eu estava fazendo de errado. Por que parecia tão fácil para ele? Será que minha mãe o amava mais? Essa pergunta, mesmo nunca verbalizada, pesava em minha mente como uma nuvem constante. Comecei a testar minha mãe. Não era algo consciente na época, mas olhando para trás, vejo como eu fazia de tudo para chamar sua atenção. Era como se eu precisasse de provas concretas de que ela me amava tanto quanto amava meu irmão. Às vezes era algo simples, como pedir ajuda em uma tarefa que eu sabia fazer sozinho. Outras vezes, criava situações em que precisava de consolo ou elogio. Qualquer coisa que me garantisse, mesmo que por um momento, que eu era tão importante quanto ele. Você já precisou de uma confirmação tão desesperada que acabou testando os limites de alguém que amava? Essa necessidade de atenção não era algo que eu entendia na época. Só sentia um vazio, uma inquietação. Era como se eu estivesse tentando preencher um espaço que não sabia de onde vinha.
mas que parecia sempre estar lá. Minha mãe, claro, fazia o possível para equilibrar o amor entre nós dois. Ela era jovem, com apenas 19 anos quando eu nasci, e estava aprendendo a ser mãe enquanto vivia as dificuldades de uma vida simples e cheia de desafios. Mas eu era um observador atento, e pequenos gestos que provavelmente passavam despercebidos para os outros tinham um impacto profundo em mim. Se ela passasse alguns minutos a mais ajudando meu irmão com a lição de casa, eu interpretava isso como favoritismo. Se ela risse mais das piadas dele, aquilo parecia confirmar minhas suspeitas. Esses momentos moldaram minha forma de enxergar o mundo e as relações. Comecei a acreditar que precisava me esforçar mais, ser mais normal, para conquistar o amor e a atenção das pessoas. Mas o que é ser normal? E por que parecia tão impossível para mim? Houve uma noite em particular que ficou gravada na minha memória. Eu devia ter uns 6 anos, e estávamos todos na sala depois do jantar. Meu irmão contava uma história engraçada sobre algo que aconteceu na escola, e minha mãe estava rindo, aquele riso genuíno que ilumina qualquer ambiente. Eu, sentado em um canto, observava. Sentia um nó no peito, uma mistura de inveja e tristeza que eu não sabia como expressar. Então, de repente, inventei uma história. Algo completamente falso, mas que achei que poderia chamar a atenção dela. Eu também fiz algo engraçado na escola hoje, interrompi minha voz hesitante. Todos olharam para mim, e eu continuei, inventando uma situação que nunca aconteceu. Minha mãe sorriu e ouviu atentamente, mas meu irmão, sendo mais velho e talvez mais perceptivo, notou que eu estava inventando. Ele riu, mas não de um jeito maldoso, e disse: "Isso nunca aconteceu, não é?" Naquele momento senti o chão se abrir. Minha mãe, para minha surpresa, apenas sorriu e disse: "Não importa se aconteceu ou não. Eu adoro quando você compartilha coisas comigo." Ela me abraçou e por um instante, o peso saiu dos meus ombros. Mas esses momentos de alívio eram raros. A maior parte do tempo, eu me comparava constantemente ao meu irmão. Ele era mais falante, mais carismático, e parecia saber exatamente como conquistar a aprovação das pessoas. Eu, por outro lado, sentia que estava sempre tentando encontrar meu lugar. Será que você já se sentiu assim, como se estivesse sempre em segundo plano, tentando ser notado? É uma sensação que marca, que molda como enxergamos a nós mesmos. Com o passar do tempo, comecei a perceber que essa comparação constante não era apenas sobre meu irmão ou minha mãe. Era sobre mim, sobre como eu me via e como sentia que o mundo me via. Eu estava lutando para me aceitar, para encontrar um lugar onde pudesse ser eu mesmo sem medo de ser rejeitado ou de não ser suficiente. Esses primeiros anos da infância me ensinaram muito sobre mim mesmo, mesmo que de forma inconsciente. Eu estava aprendendo que o amor não precisa ser dividido ou comparado, que existe espaço suficiente para todos. Mas essa compreensão só viria muito mais tarde. Naquela época eu ainda era apenas uma criança tentando entender onde me encaixava no mundo, tentando encontrar meu próprio lugar ao sol. Desde muito cedo, minha relação com o aprendizado foi uma mistura de fascínio e frustração. Havia algo mágico em descobrir o mundo através das aulas, mas também um sentimento constante de inadequação. Quando a professora escrevia no quadro, eu olhava com atenção, tentando acompanhar a sequência de palavras e números que surgiam como mágica. Mas ao tentar reproduzir o que estava lá, era como se minha mão não obedecesse à minha mente. Eu sabia o que queria escrever, mas entre o pensamento e a execução, algo parecia se perder. Você já sentiu como se sua mente fosse rápida demais para o resto do seu corpo? Como se você estivesse sempre correndo em uma direção, mas alguma parte de você ficasse para trás? Era exatamente assim que eu me sentia. Eu tinha ideias, pensamentos, conexões rápidas entre o que estava aprendendo e o mundo ao meu redor, mas quando tentava traduzi-las em palavras escritas, o resultado era frustrante. As letras saíam desajeitadas, as palavras muitas vezes erradas, como se o papel estivesse zombando de mim. A frustração aumentava porque eu sabia que tinha potencial. Em matemática, por exemplo, tudo parecia mais claro. Números eram como peças de um quebra-cabeça, e eu adorava descobrir como encaixá-los. Enquanto meus colegas precisavam de explicações repetidas, eu entendia os conceitos quase instantaneamente. Era como se os números falassem uma linguagem que eu compreendia sem esforço. Mas as palavras, essas pareciam ter uma vontade própria, escapando ao meu controle. Lembro-me de uma vez, durante uma aula de português, quando a professora pediu que copiássemos um poema do quadro. Olhei para aquelas palavras bonitas, tentando absorver o ritmo e a melodia escondidos nelas.
Mas ao começar a escrever, percebi que minha mão parecia presa. As palavras que eu tentava copiar saíam truncadas, com letras faltando, como se minha mente estivesse correndo na frente e meu lápis não conseguisse alcançá-la. Você já sentiu esse tipo de desconexão? Essa sensação de que sabe o que precisa fazer, mas alguma coisa simplesmente não funciona? Naquele dia, ao final da aula, olhei para o meu caderno e senti um nó na garganta. Meu poema parecia uma versão distorcida do que estava no quadro, cheio de erros e rabiscos. Enquanto isso, os cadernos dos meus colegas pareciam impecáveis, como se tivessem sido copiados por mãos mágicas. Apesar disso, havia algo que me mantinha conectado ao mundo das palavras: os livros. A leitura era meu refúgio. Eu mergulhava nas histórias com uma intensidade que era difícil de explicar. Quando abria um livro, era como se o mundo ao meu redor desaparecesse. As páginas me transportavam para outros lugares, outros tempos, outros universos. Mas havia uma peculiaridade no meu jeito de ler: eu tinha pressa. Uma pressa que parecia quase incontrolável. Eu queria saber o que vinha depois, descobrir como a história terminava, e essa ânsia me fazia devorar os capítulos com rapidez. Mas essa velocidade tinha um preço. Na ânsia de chegar ao final, eu ignorava os detalhes, as nuances das palavras. Não prestava atenção na forma como eram escritas, apenas no que significavam. Era como se eu estivesse correndo por uma floresta densa, olhando apenas para o caminho à frente, sem notar as flores, as árvores ou os pássaros ao redor. Essa pressa de ler se refletia na minha escrita. Quando tentava colocar minhas ideias no papel, os erros apareciam como fantasmas do meu descuido. As palavras que eu tanto amava quando lia pareciam me trair quando eu tentava escrevê-las. Era como se minha mente e minhas mãos falassem idiomas diferentes, e eu estivesse preso entre elas, tentando construir uma ponte que nunca parecia completa. Essa frustração muitas vezes me fazia sentir como se eu estivesse sozinho no meu próprio mundo. Eu via meus colegas escreverem com facilidade, suas páginas cheias de frases bem formadas e sem erros. Enquanto isso, meu caderno era um campo de batalha, com palavras riscadas, correções e uma caligrafia que parecia implorar por ajuda. Cada erro era como um lembrete de que eu não era como eles, de que havia algo em mim que não se encaixava. Mas ao mesmo tempo havia um orgulho silencioso em minha relação com os números. Enquanto as palavras pareciam me desafiar a cada momento, os números eram meu porto seguro. Eles faziam sentido para mim de uma forma que o restante do mundo não fazia. Eu adorava resolver problemas, encontrar padrões, descobrir soluções. Era como se nos números eu encontrasse a clareza que faltava nas palavras. Você já teve algo assim na sua vida? Algo que parece fácil, natural, enquanto outras coisas parecem impossíveis? Para mim, essa dualidade era constante. Enquanto brilhava em matemática, sentia que falhava na escrita. Enquanto mergulhava nos livros, percebia que não conseguia levar o que aprendia para o papel. Era uma luta constante, mas também uma jornada de autodescoberta. Com o tempo percebi que essa mistura de fascínio e frustração estava moldando quem eu era. Cada dificuldade me desafiava a encontrar novas formas de me expressar, enquanto cada conquista me dava uma pequena dose de confiança. E mesmo nos momentos mais difíceis, havia algo dentro de mim que me dizia para continuar, para não desistir. Hoje, olhando para trás, vejo que essas experiências foram mais do que desafios. Elas foram lições, ensinando-me a persistir, a encontrar beleza nas imperfeições e a entender que cada erro era uma oportunidade de aprender. Afinal, a jornada de cada um é única, e é nas diferenças que encontramos nossas maiores forças. Medo de ser descoberto. Desde muito pequeno, eu sentia o peso invisível de ser diferente. Não sabia explicar exatamente o porquê, mas estava sempre lá, uma sensação constante de que eu era um passo fora de compasso com o resto do mundo. Esse sentimento se manifestava com maior intensidade em situações que exigiam algo de mim na frente dos outros. Falar em público, por exemplo, era uma espécie de pesadelo acordado. Você já sentiu esse frio na barriga ao saber que todas as atenções estavam voltadas para você? Esse momento em que parece que o mundo inteiro está esperando, ansioso por um erro seu, por uma fraqueza a ser revelada? Para mim, era exatamente assim. Toda vez que a professora chamava meu nome, o tempo parecia parar. Eu olhava para o quadro negro ou para o caderno, mas minhas mãos começavam a suar, minha garganta apertava, e meu coração acelerava como se quisesse escapar do meu peito. Na sala de aula, eu observava as outras crianças com uma mistura de fascínio e inveja. Elas pareciam tão naturais, tão confiantes.
Quando levantavam a mão para responder, suas palavras saíam com facilidade, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Algumas gaguejavam ou riam, mas mesmo isso parecia fazer parte de um encanto que eu não possuía. Para mim, cada palavra era uma batalha interna. Será que vai soar estranho? Será que alguém vai perceber como sou diferente? Será que vão rir de mim? Essa insegurança não era algo que eu podia explicar para os outros, e talvez nem mesmo para mim naquela época. Só sabia que precisava fazer algo. Então desenvolvi uma estratégia que de certa forma me acompanharia pela vida, a observação. Estudei as outras crianças como se fossem personagens de um livro. Reparava em como elas gesticulavam, no tom de voz que usavam, nos momentos exatos em que riam ou faziam pausas. Eu absorvia tudo como uma esponja, mas a parte mais desafiadora vinha depois. Chegando em casa, longe dos olhos de todos, eu colocava em prática o que havia aprendido. Sozinho no meu quarto, repetia falas e gestos que havia visto durante o dia. Criava pequenos ensaios onde eu era, finalmente, uma criança como as outras. Como você está? Eu perguntava para um espelho imaginário, tentando reproduzir o tom exato de um colega que tinha muitos amigos. Depois, respondia para mim mesmo, treinando uma risada ou uma expressão de surpresa. O espelho era o meu confidente, o único lugar onde eu podia experimentar sem medo de julgamento. Mas apesar do esforço, algo sempre parecia faltar. Não importa o quanto eu treinasse, não conseguia evitar a sensação de que, quando chegasse a hora de verdade, eu seria descoberto. Descoberto como menino que não sabia agir como os outros, que não falava como eles, que não era como eles. Essa ideia me perseguia, uma sombra constante em tudo o que eu fazia. E talvez você, lendo isso, já tenha sentido algo parecido. Alguma vez tentou se encaixar em um lugar onde parecia que todos tinham um manual secreto, menos você? Havia momentos em que a pressão se tornava quase insuportável, como em um dia específico durante a aula de português. A professora pediu que cada aluno lesse uma frase do livro que estávamos usando. A turma ia passando pelas carteiras, um por um, e cada vez que um aluno terminava, eu sentia que minha vez estava mais próxima. Meu coração batia tão forte que eu me perguntava se os outros conseguiam ouvir. Quando finalmente chegou minha vez, levantei-me devagar, segurando o livro com tanta força que minhas mãos tremiam. As palavras na página pareciam se embaralhar. Eu sabia o que devia dizer, sabia como as palavras soavam na minha cabeça, mas minha boca parecia travada. Quando finalmente consegui falar, a voz saiu baixa e hesitante. Alguns colegas riram, e aquela risada ecoou dentro de mim como um trovão. A professora tentou me incentivar, mas eu mal ouvia o que ela dizia. Tudo o que eu queria era voltar para o meu lugar, desaparecer na cadeira e me tornar invisível. Depois daquela aula, decidi que precisava treinar mais. Passei a criar cenários completos na minha cabeça, como se fosse um ator ensaiando para uma grande apresentação. No entanto, não importava o quanto eu me preparasse, o medo nunca ia embora. Ele era meu companheiro constante, sussurrando que eu nunca seria bom o suficiente, que todos sempre notariam algo errado. Havia uma dualidade dolorosa em tudo isso. Por um lado, eu queria desesperadamente ser aceito, ser visto como normal. Por outro, havia uma pequena parte de mim que desejava que as pessoas enxergassem quem eu realmente era, sem julgamentos. Mas essa possibilidade parecia tão distante que eu nem sabia como começar a explorar. Hoje, olhando para trás, vejo que esses momentos foram mais do que episódios de insegurança. Foram capítulos de aprendizado. Cada vez que tentava imitar os outros, não estava apenas buscando aceitação, estava aprendendo sobre mim mesmo, sobre meus limites e também sobre minhas forças. Descobri, por exemplo, que minha capacidade de observar e entender as pessoas era algo raro, uma habilidade que mais tarde me ajudaria de formas que eu jamais poderia imaginar. E você? Já se sentiu assim? Como se estivesse vivendo em um palco onde todos parecem saber o que fazer, menos você. Talvez, como eu, tenha descoberto que às vezes o medo não é um inimigo, mas um professor disfarçado. Afinal, é enfrentando nossos maiores receios que encontramos as partes mais verdadeiras de nós mesmos. Foto com meu irmão mais velho, sempre fica tenso quando me pediam para fazer alguma demonstração de afeto. A descoberta do neurodivergente. Muito cedo na minha vida percebi algo que não sabia nomear, mas que me acompanhava em cada gesto, pensamento e sentimento. Eu era diferente. Não era apenas uma questão de ser ou não como os outros. Era um profundo sentimento de desencontro com o que parecia ser a norma do mundo ao meu redor.
Enquanto outras crianças corriam, riam e interagiam com a facilidade de quem parece pertencer, eu sentia como se estivesse fora de sintonia, como se minha presença fosse uma nota dissonante em uma melodia que todos os outros sabiam de cor. Você já se sentiu assim? Como se houvesse uma parede invisível entre você e os outros, um limite que ninguém parece enxergar, mas que você sente intensamente? Desde muito pequeno, essa sensação era minha companheira constante. Eu aprendia de forma diferente, pensava de forma diferente e, acima de tudo, sentia de forma diferente. Minhas emoções não vinham em tons suaves ou contidas. Eram ondas gigantes que me arrastavam, muito mais intensas do que as das pessoas ao meu redor. Mas o que mais me intrigava é que em outros momentos eu não sentia nada. O que deveria me emocionar ou envolver passava por mim como vento, deixando apenas um vazio desconfortável. Essa contradição entre sentir demais e não sentir nada me fazia questionar se eu estava errado, se havia algo em mim que precisava ser consertado. E você, alguma vez já se sentiu como se suas emoções fossem um mistério que nem mesmo você podia desvendar? Eu me perguntava constantemente por que era assim. Por que as coisas que pareciam naturais para os outros me causavam tanto estranhamento? Por que eu reagia de forma tão intensa a algo que passava despercebido para eles? Havia momentos em que minha diferença era um fardo evidente. Na escola, por exemplo, enquanto meus colegas respondiam perguntas ou apresentavam trabalhos com uma naturalidade que eu admirava, meu coração disparava, e eu sentia um calor subir pelo rosto. Era como se ao abrir a boca, eu estivesse expondo algo profundo e pessoal que o mundo não estava pronto para ver. Mas não era apenas o falar em público. Minha mente parecia funcionar em uma lógica diferente. Quando aprendia algo novo, minha mente se enchia de possibilidades, como uma árvore que ramifica infinitamente. Mas quando tentava traduzir isso em palavras ou ações, sentia como se estivesse preso em um labirinto sem saída. Você já se sentiu como se sua mente estivesse correndo à frente de seu corpo, como se houvesse um desequilíbrio entre o que pensa e o que consegue expressar? Eu vivia essa experiência diariamente. Era frustrante e ao mesmo tempo intrigante. Havia um mundo inteiro dentro de mim, cheio de ideias, imagens e sentimentos, mas encontrar uma forma de compartilhá-lo era um desafio constante. Em casa, minha família fazia o melhor que podia para entender. Minha mãe, com sua sensibilidade natural, percebia que eu precisava de espaço e paciência, mas nem sempre sabia como lidar com isso. Meu pai, mais prático e direto, frequentemente tentava me incentivar a ser como os outros. Por que você não vai brincar com as outras crianças? Ele perguntava. E eu não tinha uma resposta. Não era que eu não quisesse, era que muitas vezes, simplesmente não conseguia. Algo dentro de mim me impedia, como se houvesse uma barreira invisível que eu não sabia como atravessar. Respondo algo profundo e pessoal que o mundo não estava pronto para ver. Mas não era apenas o falar em público. Minha mente parecia funcionar em uma lógica diferente. Quando aprendia algo novo, minha mente se enchia de possibilidades, como uma árvore que ramifica infinitamente. Mas quando tentava traduzir isso em palavras ou ações, sentia como se estivesse preso em um labirinto sem saída. E você? Já se sentiu bloqueado por algo que não podia nomear? Uma força interna que parece impedir que você participe de algo que aos olhos dos outros é tão simples? Eu vivia esse bloqueio diariamente. E aos poucos começava a perceber que minha relação com o mundo seria diferente da de outras pessoas. Minhas emoções intensas muitas vezes me deixavam sobrecarregado. Um simples desentendimento com meu irmão podia parecer o fim do mundo. Uma palavra dita em tom de brincadeira, mas que eu interpretava como séria, era suficiente para me deixar arrasado. Ao mesmo tempo havia momentos de pura euforia. Uma história que eu lia, uma música que ouvia, ou até mesmo o simples ato de brincar sozinho com meus brinquedos podiam me levar a um estado de felicidade que parecia não ter fim. Essa intensidade emocional era, ao mesmo tempo, um presente e um fardo. Eu sentia o mundo de uma forma que parecia mais profunda do que as outras pessoas, mas isso também me deixava vulnerável. Você já sentiu que suas emoções eram tão fortes que pareciam maiores do que você? Como se você estivesse carregando algo que não podia controlar. Era assim que eu me sentia na maior parte do tempo. Havia também a questão da desconexão. Enquanto minhas emoções em alguns momentos eram avassaladoras, em outros eu não sentia nada. Situações que deveriam me emocionar ou me deixar triste passavam por mim como se eu fosse um observador distante. Isso me deixava confuso e às vezes culpado. Porque eu não conseguia reagir como os outros. Porque parecia haver um vazio onde deveria haver sentimento.
Esses momentos de desconexão eram difíceis de explicar para quem estava ao meu redor. Minha família, meus colegas, meus professores, todos pareciam esperar que eu reagisse de uma certa forma, mas eu simplesmente não conseguia. Isso me fazia sentir ainda mais diferente, ainda mais isolado. Mas ao mesmo tempo, comecei a perceber algo importante. Minha forma de sentir e pensar podia ser diferente, mas também era única. Havia uma beleza em ver o mundo de uma maneira que outros não viam. Minhas emoções intensas me permitiam enxergar nuances que passavam despercebidas para os outros. Minha desconexão, embora dolorosa, me dava uma perspectiva que me ajudava a entender o mundo de uma forma diferente. E você? Já encontrou beleza naquilo que faz você diferente? Talvez, como eu, você esteja descobrindo que ser diferente não é uma fraqueza, mas uma força. Que mesmo nos momentos mais difíceis, existe algo único e valioso em ser quem você é. Na época eu não tinha um nome para o que eu era, mas comecei a entender que eu deveria aprender comigo, aprender meus padrões, para que me entendendo eu pudesse decifrar como aprender, como agir na frente das outras pessoas. Eu criava códigos e regras, e comecei a entender que eu podia levar meu corpo e minha mente para lugares que outras pessoas não conseguiam. Foi nessa época que comecei a ver meu corpo como uma máquina e que eu só tinha que decifrar os códigos de como ela funcionava naquela época. Eu não sabia o que eu era. Não tinha um nome, uma explicação ou mesmo alguém para apontar o caminho. Tudo que eu sabia era que eu era diferente. Era uma diferença que não se via no espelho, mas que eu sentia a cada interação, a cada tentativa frustrada de ser como os outros. Era uma diferença que me fazia observar o mundo de um lugar silencioso, como se estivesse sempre do lado de fora, olhando para dentro. Mas com o tempo comecei a perceber algo importante. Se ninguém podia me explicar, eu teria que aprender por conta própria. Esse entendimento não veio como uma revelação grandiosa, mas sim como uma sucessão de momentos em que me vi forçado a enfrentar as dificuldades que me rodeavam. Aprender a conviver comigo mesmo tornou-se uma tarefa urgente. Eu precisava descobrir meus próprios padrões, decifrar o funcionamento da minha mente e do meu corpo. Você já teve a sensação de estar sozinho em um desafio que parece maior do que você? Como se o mundo ao seu redor falasse uma língua que você não compreendia. Foi assim que comecei a olhar para mim mesmo como um enigma, um quebra-cabeça que eu precisava resolver. A cada dia, a cada situação, eu observava minhas reações, minhas respostas. O que me deixava ansioso? Por que meu coração acelerava em certos momentos? O que eu podia fazer para acalmar minha mente quando o caos parecia tomar conta? Aos poucos, percebi que precisava de estratégias, de pequenos sistemas que me ajudassem a navegar por um mundo que não parecia feito para mim. Criei códigos e regras. Coisas simples no início, contar até 10 antes de entrar em uma sala cheia de gente, respirar fundo e lento antes de falar, praticar mentalmente cada frase que eu queria dizer. Esses pequenos códigos eram como degraus em uma escada que eu estava tentando subir, um passo de cada vez. Mas não era fácil. Cada falha parecia me puxar para baixo, me lembrando que eu ainda não tinha encontrado todas as respostas. Quando minhas mãos tremiam ou quando minha mente congelava na frente de uma situação nova, a sensação de incapacidade era esmagadora. Era como tentar ajustar um relógio com as engrenagens fora do lugar. Por mais que eu quisesse, parecia que algo sempre escapava. Foi então que tive uma ideia que mudaria minha forma de enxergar a mim mesmo. Comecei a ver meu corpo como uma máquina. Uma máquina complexa, claro, mas ainda assim uma máquina que podia ser compreendida. Se eu conseguisse encontrar os códigos certos, as combinações corretas, talvez pudesse operar essa máquina de forma mais eficiente. Essa perspectiva me deu algo que eu ainda não tinha experimentado, um senso de controle mesmo que pequeno. Comecei a me desafiar, a testar até onde eu podia ir. Se meu corpo e minha mente eram uma máquina, eu precisava conhecer seus limites. Descobri que minha capacidade de me concentrar em um único objetivo era algo quase obsessivo. Enquanto outras crianças pareciam se distrair facilmente, eu mergulhava tão profundamente em uma tarefa que perdia a noção do tempo. Havia uma força ali, um potencial que comecei a explorar. Mas havia também uma dualidade dolorosa. À medida que eu encontrava formas de me entender, também me deparava com a realidade de que muitos não viam o mundo como eu via. Enquanto eu via beleza nos detalhes, nas pequenas engrenagens do meu pensamento, outros pareciam se mover com uma fluidez que eu não compreendia. Eles não precisavam de códigos ou regras, simplesmente existiam, enquanto eu precisava construir meu próprio manual de instruções.
Houve momentos de vitória, mas também houve momentos de frustração. Lembro-me de uma tarde em que tentei participar de uma conversa em grupo na escola. Eu tinha ensaiado o que dizer, havia repetido mentalmente cada palavra, mas quando abri a boca, as palavras saíram tropeçando umas nas outras. O grupo riu não de forma cruel, mas aquilo foi suficiente para me fazer recuar. Naquele dia voltei para casa decidido a ajustar meu código, a entender o que havia dado errado. E assim, lentamente comecei a entender que minha diferença não era apenas um peso, era também uma possibilidade. Se eu conseguisse decifrar como meu corpo e minha mente funcionavam, talvez pudesse ir a lugares que outras pessoas nem imaginavam. Essa ideia me deu esperança, mesmo nos dias em que tudo parecia